Salve galera, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já parou pra pensar como seria um mundo sem água? Pois é, se você já fez esse ensaio, você provavelmente imaginou uma terra sem vida. É claro que você deve estar pensando e falando, é óbvio, não tem como ter vida na Terra se não tivesse água. Sim, e a discussão nossa não vai ser nem nesse quesito, mas sim analisar quem tem direito a este bem tão importante para a vida. Aí você agora deve estar olhando, escutando e vendo, ora, todo mundo tem direito a este bem. Olha só, pelo menos deveria ter. Segundo a ONU, a água, ela deve ser um bem acessível para todos. E não só acessível, deve ser oferecida também de maneira digna. Não adianta você simplesmente oferecer uma água que, por exemplo, não seja próprio para o consumo, tal como mais de 1 bilhão de pessoas na Terra recebe. É isso mesmo. Muitas pessoas na Terra até têm acesso à água, mas não é um acesso, por exemplo, de uma água tratada. E isso sem contar nas populações que sofrem com grandes períodos de escassez. Embora o planeta Terra seja conhecida como o planeta Água, a água potável é um bem muito precioso e que está distribuído de maneira extremamente irregular. É isso mesmo. 97% da água que compõe o planeta não é uma água pronta para o consumo, é uma água salgada. Elas estão presentes nos mares e oceanos. E o que sobra dos 3%, boa parte está congelada. Aí você deve estar falando, e cadê a água então que a gente consome? A água que nós consumimos ou estão em linhas subterrâneas, como aquíferos, lençóis freáticos, ou em alguns rios, beleza? Essas são a água. E aí tem um grande problema, que essa água potável disponível também não está distribuída regularmente. Nós vamos ter espaços, por exemplo, como o Brasil, que vai ter muita água potável, e nós vamos ter espaços, por exemplo, como o Oriente Médio, que quase não vai ter água potável. No entanto, isso é um ponto muito importante, porque a população mundial ela vem aumentando de maneira gradativa nos últimos séculos. E há uma estimativa da ONU que a população vai chegar a aproximadamente 9 bilhões de pessoas até 2050, o que vai trazer um aumento de aproximadamente 50% do consumo de água. E aí você deve estar falando, nossa, mas tem água para todo mundo? Então, não tem. E aí eu vou usar como exemplo o Brasil. Você agora deve estar olhando o vídeo e falando: ah, o Brasil tá suave, né? O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, nunca vai faltar água aqui, é só olhar, por exemplo, a bacia hidrográfica do Amazonas, tá tudo certo. Então, aí que tá. O próprio Brasil, que tem, por exemplo, 1/10 da água potável mundial, também sofre com a irregularidade das águas aqui no território. Se vocês fizeram uma análise, essa grande quantidade de água que tem no Brasil está muito concentrada na região norte. 80% da água potável do Brasil está na região norte e os 20% nas outras regiões. E a gente tem um belzão aí, porque a maior parte da população do Brasil não está na região norte, está no litoral, está na região sudeste, que não tem a mesma quantidade de água que a região norte. Aí você fala, nossa, e agora? O que, que a gente vai fazer? Em 1997 foi sancionada a Lei das Águas, que é uma maneira de garantir a gestão das águas aqui no Brasil. Bom, caso venha a ocorrer alguma crise de escassez, essa Lei das Águas vai garantir a priorização do consumo, tanto humano quanto animal, desconsiderando, por exemplo, alguns valores econômicos. E é esse ponto que eu quero colocar para vocês. Provavelmente, quando vai se discutir o Dia Mundial da Água ou algum evento da escola falando da água, se constrói uma narrativa muito importante, sempre apontando aquele pequeno cidadão como o grande culpado pela escassez da água. Provavelmente apontando você ali, um Harris mortal, como um grande culpado pelo fim da água. Mas eu quero deixar muito claro que os dois setores que mais consomem água, não só no Brasil, como no mundo, é o setor agrícola e o setor industrial. Portanto, a água, embora a ONU já coloque a necessidade de garantir o acesso digno para todos, a água já é um bem privado. E é aqui que eu quero que vocês comecem a analisar um pouquinho. Por exemplo,
Quando você percebe grandes companhias industriais, bem como grandes agroindústrias, este consumo da água ele é tangenciado para a produção econômica, enquanto muitas pessoas acabam ficando com acesso à água, mas não de maneira digna. Ou melhor, muitas pessoas acabam sim ficando com a água, mas não uma água que passe por um tratamento, que passe por um saneamento básico. Se a gente fizer aqui algumas análises, a gente consegue chegar, por exemplo, na recente inauguração da transposição do Rio São Francisco, onde boa parte do caminho em que a transposição percorre está dentro de grandes fazendas. Pois é, ou seja, já um contexto privado. Então, quando você pensa principalmente na distribuição, na poluição das águas, eu quero que você analise que sim, nós temos que ter consciência para com este recurso, pois é ele que garante a sobrevivência. Mas é muito importante também pensar que, para além do nosso papel enquanto cidadão, e sim, nós devemos ter, é fundamental analisar o outro lado, principalmente a indústria e a agricultura. Aliás, a agricultura e a indústria elas não só consomem a água, como também bem polui a água, tanto as águas superficiais quanto as águas subterrâneas. Então, embora se tenha um Dia Mundial da Água, é muito importante também não ficar em desespero se você ficou 6, 7, 8 minutos no banho. Sim, suas atitudes devem ser cidadã pensando no próximo, mas é muito importante você sempre levantar essa discussão de quem realmente consome a água e de quem realmente polui a água. Um grande abraço, galera, e aquilo, curtiu o conteúdo? Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Juntos sempre seremos mais fortes. Um grande abraço.